Olá, meu nome é Bruno Tudin, sou instrutor do Portal de Compras Públicas e hoje vim falar com você sobre um assunto que vem tirando o sono daqueles que atuam na administração pública, essencialmente para o setor de compras e, em alguma medida, para o setor requisitante também. Eu vou falar da fase interna do processo de licitação. A antiga lei, ela tinha lá uma definição de fase interna, ela tinha até um fluxo de como tramitaria a fase interna. No entanto, a nova lei de licitação, ela traz isso de uma forma mais robusta, de uma forma mais organizada, de uma forma mais planejada. E para você não ficar em dúvida, eu vou fazer aqui um passo a passo bem rapidinho dos documentos que compõem a fase interna e sua ordem de elaboração. Tudo começa com o documento de formalização de demanda. O documento de formalização de demanda, como o próprio nome já diz, ele serve para formalizar o pedido, formalizar a demanda que se pretende contratar. Na lei anterior, chamava-se de requisição, chamava-se de memorando, chamava-se de pedido. Na nova lei de licitação, nós temos o nome de documento de formalização de demanda. Ele é um documento na sua essência simples, porque ele é o pontapé inicial, ele dá as informações primárias para o andamento dos outros documentos da fase interna, ou também chamada fase preparatória do processo de licitação. Elaborado o documento de formalização de demanda, passamos para a elaboração do estudo técnico preliminar, o chamado ETP. Como o nome também já diz, eu gosto de analisar um pouquinho o nome para a gente conseguir captar melhor o seu conceito. É um estudo sobre o objeto elaborado sobre os aspectos técnicos e preliminar, porque ele acontece antes de todos os outros documentos que vêm nessa sequência. Então ele é um documento também originário aí de formalização de demanda, só que ele estrutura um pouco melhor o pedido, ele traz informações relevantes, ele faz um estudo sobre as necessidades, sobre o interesse público envolvido, sobre o preço, uma formação de preço preliminar daquilo que se pretende gastar com aquela contratação, quais são as pesquisas de mercado, quais são as opções que o mercado me oferece, quais são as providências que a administração pública pretende tomar, se vai ser uma contratação única ou se vai ter desdobramentos em outras contratações. Então serve como um estudo preparatório para a elaboração dos próximos documentos. Apesar de ser um documento complexo, ele tem lá a sua previsão no artigo 18, parágrafo 1º, incisos da 14133. Temos 13 elementos para a elaboração completa do estudo técnico preliminar, mas ressalte que somente 5 são obrigatórios, tá? No entanto, vem a questão. Os que são os elementos facultativos, muito embora sejam mesmo facultativos, devem ser justificados, ok? Então não basta pular, você tem que contemplar ele de uma forma justificada. Pois bem, acompanhe na linha de raciocínio. Documento de formalização de demanda, estudo técnico preliminar, vamos para o mapa de risco ou análise de risco, tá? Também previsto como uma etapa de planejamento, numa etapa preparatória da formalização do pedido. O mapa de risco serve para a gente analisar os riscos efetivos daquela contratação ou analisar o que pode impactar negativamente na execução tanto da minha licitação quanto do meu contrato. Se trata aí de uma análise dos futuros riscos que podem acontecer a partir de 2 grandes elementos. Primeiro, analisar qual é a probabilidade daquele risco acontecer e segundo, se aquele risco acontecer, qual é o nível de impacto negativo que causará para a licitação ou para a execução do contrato, ok? Então já estamos no terceiro documento, tá? DFD, documento de formalização de demanda, estudo técnico preliminar, mapa de risco. Feito esses 3 documentos, eu tenho uma estrutura já montada para a minha contratação, eu vou para o termo de referência. O termo de referência, na minha opinião, é um dos documentos mais importantes
da etapa preparatória, justamente porque ele fala tecnicamente do objeto, ele vai referenciar o objeto, ele vai descrever o objeto de forma técnica, seus quantitativos, sua unidade de medida e mais, período de contratação, prazos de validade ou garantia, modelo de gestão do contrato, modelo de execução do contrato, de onde vai sair aquela dotação orçamentária e um outro aspecto extremamente importante que compõe o documento, o termo de referência, é a pesquisa de preço. A pesquisa de preço, o artigo 23, parágrafo 1º, da 14133, da nova lei de licitação, estabelece lá quais são os parâmetros para formar o preço estimado da minha contratação. Então, prestem atenção em relação a isso, porque o preço estimado da contratação é um ponto de atenção e deve ser estimado a partir dos parâmetros previstos no artigo 23, parágrafo 1º da lei 14.133. Pois bem, finalizamos o termo de referência com a ajuda dos documentos preliminares. Nosso termo de referência ficou top. Fazemos o quê? Encaminhamos para o setor contábil ou a tesouraria para informar se tem a dotação orçamentária. Na sequência, retorna esse processo para o setor de licitação ou para o setor competente para a elaboração do edital. A elaboração do edital, assim como a elaboração do termo de referência, é um momento de muito cuidado. Por quê? Porque o edital define as regras do jogo. Então, numa licitação, eu pretendo comprar e você pretende vender. E aí eu estabeleço quais são as regras da nossa disputa. Olha, o que eu vou levar em consideração na disputa, como que eu vou fazer para contratar, quais serão os critérios que eu vou utilizar para entregar. Se você não está satisfeito, como você faz para impugnar, ou para pedir um esclarecimento, ou até mesmo para recorrer. Então, dentro do edital, eu tenho os atos, ou eu tenho a disciplina normativa que vai regulamentar a realização da minha licitação. Então, muito cuidado em relação a isso. E o edital é tão importante, assim como todos os documentos da fase interna, que ele precisa ser, ao final, submetido a uma análise jurídica para a emissão de um parecer. Agora, com a nova lei de licitação, e que eu peço atenção aos senhores doutores procuradores e procuradoras do município, é que antes, por praxe, analisava-se somente o edital para ver se o edital estava de acordo com a legalidade. Agora, o procurador ou a procuradora jurídica ele tem que analisar toda a fase interna. Por quê? Porque a fase interna ela é caracterizada essencialmente pelo princípio do planejamento e da segregação de funções. O princípio do planejamento e da segregação de funções foram elevados a um princípio legal, ou seja, no artigo 5º da Lei 14.133, nós temos previsto legalmente que é princípio o planejamento e a segregação de função. Logo, eu peço atenção, pois se o planejamento é um princípio legal e minha licitação não estiver planejada, logo ela pode conter vícios de ilegalidade por afronta a um princípio, ok? Então, o parecer jurídico deve contemplar toda uma análise da fase preparatória, passando pelo estudo técnico preliminar, mapa de risco, termo de referência, edital, para aí sim ele dar um posicionamento jurídico sobre a legalidade da fase interna. Tendo um parecer favorável, o processo encaminha-se para a autoridade competente, que pode ser o senhor prefeito municipal ou senhores e senhoras secretários e secretárias do município, para analisarem todo aquele conteúdo, analisarem toda aquela documentação e autorizarem a sua publicação. Quando a autoridade competente fala, estou satisfeito, tá tudo bonitinho, é exatamente isso que nós precisamos, dentro do preço que nós podemos pagar, de acordo com critérios de legalidade, regras do jogo muito bem definidas e uma contratação muito bem encaminhada para ter uma execução exitosa, que é, na verdade, o que todo mundo pretende com uma licitação, é ter ao final uma contratação vantajosa, uma contratação que gere
bons resultados para a administração pública, seja bons resultados na prestação do serviço ou no recebimento de materiais de boa qualidade, ok? Eu vou ficando por aqui. Esse foi aí a nossa explicação sobre a fase interna do processo de licitação, de acordo com a Lei 14.133 de 2021. Portal Fazer Simples Transforma.